Enterre o menino ou eu acabo com a sua família. O frio cortava como faca nos altos de Campos do Jordo, onde a manso de vidro e ao chamada Os Pinheiros parecia mais um mausolú do que um lar. Depois que Sara morreu de forma repentina, o bilhão-rio da tecnologia Ricardo Azevedo se trancou no escritrio e esqueceu o resto do mundo. Quem segurava as pontas era Maria Alves, a governanta de Mos Calejadas, e coral imenso que acordava o pequeno, Lô, 7 anos, preparava o cafe do jeito que ele gostava, e noite o fazia dormir. Abraado, mantinha que a me tinha tecido ainda cheirando a lavanda e saudade. Foi ento que Isabela chegou. Linda jovem, sorriso de revista e gelo nos olhos quando Ricardo virava as costas. Reformou a casa, trocou os tons quentes por branco estril. Encarou a mantinha de Ló como lixo e no jantar fazia carinho na cabeça dele, até Ricardo atender o celular e sair para logo depois fincar as unhas no brau do menino e sussurrar veneno. Maria viu. Tentou avisar. Dona Isabela não gosta do Lô, ele anda com medo, disse baixinho na porta do escritrio. Ricardo nem levantou os olhos do monitor. Ele sente falta da mim. É isso. Mas Isabela não carregava apenas frieza, trazia devidas prazos ameaças. E quando leu o contrato do casamento que a deixava com tudo, apenas se Lô não existisse, encontrou na fragilidade de Maria a arma perfeita, o medo. Naquela noite, sob a neblina que descia pelos pinheiros, um sussurro cortou o silêncio da cozinha agora. E Maria entendeu que estava prestes a enfrentar o tipo de maldade que a gente acredita quando vê e, mesmo assim, deseja que seja mentira. A noite caiu pesada sobre os pinheiros. O vento batia nas janelas e o som das revores lembrava um lamento antigo. Maria tremia parada na porta do quarto de Lô, tentando entender se aquilo era mesmo real. As palavras de Isabela ecoavam na cabeça dela, frias como o murmúrio da casa. Vó que vai fazer o que eu mandei. Ou sua-me vai morrer sem remédio. Maria sentia o coral disparar. Pensava na mi doente no Mexico distante, no interior da Bahia, onde o dinheiro que ela mandava todo o MS era a Nica Esperana. Isabela sabia de tudo, o enderéu, os nomes dos sobrinhos, os detalhes da vida que Maria tentava proteger em silêncio. Lô dormia tranquilo, abraado pequena manta que a mãe dele havia feito. O rosto sereno, os cílios longos, a respirar leve. Maria se ajoelhou ao lado da cama e chorou baixinho. Meu Deus, o que eu falo, sussurrou com as mostrmulas. Mas o medo, um veneno que corri at a F. E o medo que Isabela causava era imenso. Perto da meia-noite, Maria sentiu o chu gelado sob os pés descalos. Pegou o menino nos braços, leve, quente, e saiu pela porta dos fundos. Lô murmurou sonolento tia Maria, te frio. Ela mordeu os elibios para não gritar. Ele fora ao jardim, parecia um cemitrio. A lua iluminava a terra, requiem revolvida pelos jardineiros. E ali, no alto da varanda, Isabela observava tudo envolta num roupo de seda com uma xícara de xanamô, e o olhar de quem Jot tinha enterrado o coral há muito tempo. Agora Maria sussurrou firme de cima. Termine o que comeu. Maria cavou com as mãos chorando o rosto coberto de lama e lágrimas. Deus me perdoa, me perdoa. Deitou o menino devagar, ainda dormindo entre folhas secas, e cobriu-o com um fino manto de terra misturada com grama, como se tentasse protegê-lo do frio no do mundo. Quando tudo acabou, ela caiu de joelhos vazia em véu. Isabela se virou e sumiu dentro da casa. Mas o mal no vence sempre. Horas depois, quando o sol comeava a nascer, Maria ouviu algo, um som fraco, abafado, quase um choro vindo da terra. Seu corpo gelou. Por um instante achou que estava perdendo a raso. Até que ouviu de novo tia Maria. O coral dela disparou. Iento correu. Ajoelhou-se na terra
e comeou a cavar com as perprias, mos rasgando os dedos, gritando o nome do menino entre soluços. A cada punhado de terra, uma esperana renascia. E no momento em que tocou o pequeno brau de lô gelado, mas vivo, Maria entendeu aquilo, não era o fim. Era o comeu de um milagre. Maria puxou lô da terra com as mãos feridas, o coral batendo-to forte que parecia rasgar o peito. O menino respirava fraco, mas respirava. O ar sai em pequenos suspiros brancos por causa do frio. Ela o envolveu com a manta mida, chorando, tremendo inteira. Aguenta, meu amor. Aguenta, por favor. Aquela era a segunda chance que Deus lhe dava e ela não podia desperdiçar. Segurando o corpo leve do menino contra o peito, Maria correu descala pelo gramado encharcado em direu casinha do caseiro, o velho seu Elias, homem rude, mas de coral bom. Bateu porta com todas as foras. Seu Elias, pelo amor de Deus, abre. Quando ele apareceu de pijama e olhos arregalados, quase deixou cair a lanterna da Mo. Santa, o que foi isso, mulher? Ela mandou eu. Maria não conseguiu terminar. Ele te vivo, mas te gelado, te fraco. Sem pensar, Elias pegou o lô, deitou-o perto do fogo, a lenha, e comeou a cobri-lo com mantas. Sua experiência de ex-soldado falava mais alto. Ele te com hipotermia, mas ainda de tempo. A voz dele era firme como se ordenasse per pria morte que esperasse um pouco. Enquanto aquecia o garoto, Maria contou tudo, entre soluços a chantagem, o medo, o horror daquela noite. Elias a ouviu em silêncio, os olhos duros como pedra. Aquela cobra murmurou. A gente vai dar um jeito. Ele pegou o celular velho e disse. Me escuta, Maria. Você vai ligar para Pólcia e contar metade da estria. Diz que tem um menino desaparecido e que precisa de ajuda aqui na entrada da propriedade. Eu vou levar o Lô pro hospital. Ninguém precisa saber para onde ainda. Maria obedeceu ainda em choque. Quando viu o carro de Elias sumir na estrada, sentiu as pernas falharem. Escondeu-se entre as rivores com o USB nas imós, o mesmo que usava para guardar fotos da família. Ali dentro estava o vídeo das câmeras de segurança. A prova. O que clareava quando a limusine preta cruzou os portes. Ricardo tinha voltado antes do previsto. Maria viu o carro parar e da varanda. Isabela descer as escadas chorando, fingindo desespero. Ela levou o menino. Ricardo. A empregada enlouqueceu. Maria sentiu o sangue ferver. Era agora ou nunca. Saiu das sombras coberta de lama, os olhos firmes. Mentira, dona Isabela. Eu tenho a prova. E pela primeira vez foi a patroa quem empalideceu. Porque o mal pode mentir bem, mas a verdade sempre encontra um jeito de cavar para fora da terra. O silêncio que tomou conta da sala parecia ter peso. Ricardo olhava de um para o outro, primeiro para Isabela de rosto plido e eligrimas foradas, depois para Maria coberta de lama, com as mãos tremendo, mas com um olhar firme e verdadeiro. O que está acontecendo aqui? A voz dele soou tensa, como se o show estivesse prestes a ceder. Isabela foi a primeira a falar, correndo até ele. Essa mulher enlouqueceu, Ricardo. Ela sumiu com o Lô. Eu tentei impedir, mas ela o levou. Mentira, interrompeu Maria com a voz embargada. Foi ela, doutor Ricardo. Foi ela quem mandou enterrar o menino. Aquelas palavras cortaram o ar. Por um instante o mundo parou. Isabela tentou rir nervosa. Isso ridículo. O senhor vai acreditar numa criminosa, uma mulher que nem documento tem para estar nesse paz. Mas Maria, com as mãos sujas e os olhos marejados, tirou do bolso um pequeno pendrive e o ergueu. O senhor vai acreditar no que vai ver. Ela foi a televiso da sala e conectou o dispositivo. A imagem começou a tremer verde e granulada, mas clara o suficiente para mostrar tudo à noite à varanda Maria, carregando o menino nos braus e acima no balco a silhueta de Isabela, observando com uma cara de Cherá nas emiós. A voz dela ecoou pelas caixas de som. Mais arrepido, Maria. Termine logo. Ricardo levou a moboca. O rosto dele se desfez. Meu Deus, murmurou sem flego.
Isabela deu um passo para trás, o desespero comeando a tomar o lugar da encenal. Mentira, montagem. Essa mulher quer me destruir. Mas os olhos de Ricardo Joto nu eram os de um homem enganado. Eram os de um pai. E dentro deles nascia uma fria antiga selvagem. Nesse momento, 2 policiais estaduais entraram pela porta principal, chamados por Maria e pelo caseiro Elias. Senhora Isabela Azevedo. A senhora é presa por tentativa de homicídio e sequestro de menor. Isabela começou a gritar, a se debater, a tentar alcanar Maria, cuspindo insultos a ser levada para fora. E entossiu-se outra vez. Ricardo caiu de joelhos. Chorava. Lo onde este, o meu filho Maria se aproximou e o segurou pelos ombros com as mãos feridas e o coral pesado. Ele este vivo, doutor. O senhor ainda tem o seu menino. E pela primeira vez em meses, Ricardo chorou-no de dor, mas de gratido. Porque no meio de tanta escuridão, uma mulher simples com coragem e amor havia feito o impossível, trazer a vida de volta àquela casa. O som da viatura desaparecendo na estrada trouxe um silêncio diferente, o tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, pesado, mas limpo. Ricardo ainda estava ajoelhado, o rosto molhado de lágrimas, as mãos apertando as de Maria, que tremiam sem parar. Ela mal acreditava que tudo tinha acabado. Ele este mesmo vivo? Perguntou ele com a voz quase infantil. Maria assentiu, engolindo o choro. Este doutor. Este com o seu Elias no hospital. Ele te fraco, mas te vivo. Ricardo levantou devagar, como se ainda temesse que o chu desabasse. Olhou para Maria, a mulher que ele mal ouvia, que ele subestimou tantas vezes, e viu pela primeira vez o quanto devia a ela. As moés dela estavam feridas com sangue seco entre os dedos. Mãos que ele pagava para limpar, mas que agora tinham salvado a vida do seu filho. Eu fui cego. Maria sussurrou ele com a voz embargada. Vó que tentou me avisar e eu não quis enxergar. Ela balanou a cabeça, tentando conter as lágrimas. O senhor queria proteger o que ama. A gente faz isso do jeito que consegue. Os dois ficaram em silêncio por um instante, cercados pelos destroços da mentira que Isabela havia construído. O frio entrava pelas janelas abertas, mas Maria Joto não sentia. Dentro dela, algo comeava a aquecer. Talvez fosse o alvio, talvez fosse F. Horas depois, Joto no hospital. Ricardo correu pelos corredores, até ver Lô deitado na maca, coberto por um lençol térmico. O menino abriu os olhos devagar e o pai desabou, segurando a mão pequena e fria. Eu te aqui, meu filho, te aqui. Maria observava da porta, tentando conter o pranto. A enfermeira se aproximou e perguntou, a senhora da família. Ela pensou em responder-no, mas antes que pudesse, Lô a viu e sorriu. Sim, minha família, disse ele fraco, mas convicto. Ricardo se virou e olhou para ela com o mesmo reconhecimento. Maria Vós, não trabalha mais para mim, disse emocionado. A partir de hoje você faz parte da nossa vida. Ela baixou os olhos tentando esconder as lágrimas que escorriam silenciosas. Naquele momento percebeu que o milagre não foi apenas o menino ter sobrevivido. O milagre foi ver um coral endurecido se abrir de novo, o de um pai, o de um filho, e o dela, Priya, que aprendeu da forma mais dolorosa possível que o amor verdadeiro não escolhe sangue, nem sobrenome. Os meses que se seguiram foram de reconstruo da casa da rotina e principalmente dos corais. Manso, os pinheiros antes fria e silenciosa, agora estava cheia de sons de vida, passos pequenos pelos corredores, risadas vindas da cozinha e o piano que lucomeava a aprender a tocar. Ricardo tinha mudado. Jótono se escondia atrás das telas do escritrio, nem fugia do que doa. Passou a levar o filho à escola, fazer panquecas aos domingos e sentar-se mesa todas as noites. Às vezes, se pegava observando Maria preparando o jantar, cantando baixinho, ajeitando as flores da sala e pensava em como aquela mulher simples havia devolvido o ar que faltava àquela casa. Maria, por sua vez, ainda se sentia deslocada. Não sabia como agir agora que Nu era mais a empregada.
Continuava ajudando em tudo por habito e por amor. Mas dentro dela havia um certo medo de não pertencer àquele novo mundo que estavam construindo juntos. Uma tarde ela encontrou Ricardo no jardim, tentando consertar um balano velho que pertencia a Sara. O sol batia de leve sobre o rosto dele, e por um instante ela viu um homem diferente no ou empresrio distante, mas um pai presente, um ser humano machucado que finalmente reaprendia a viver. Eu nunca fui bom com as emos, ele disse rindo sem jeito. Mas o Lou pediu para eu arrumar, e eu não sou mais o tipo de homem que diz depois. Maria sorriu. A gente aprende a tempo, doutor. Sempre de tempo. Ele parou, olhou para ela e respondeu com sinceridade. Não me chama mais de Doutor Maria. Aqui eu quero ser Écio Ricardo. O nome soou estranho, intimo demais, mas bonito. Foi ali que ela percebeu Jotuanono era apenas gratido o que sentia. Era algo que crescia silencioso entre olhares e gestos simples, o tipo de amor que não precisa ser dito se vivido. Naquela noite, enquanto Lô dormia, Maria ficou na varanda olhando o cu. O vento batia suave, e ela se lembrou do medo que sentiu naquela madrugada em que tudo parecia perdido. Respirou fundo, sentindo o coral leve. Ricardo apareceu atrás dela com 2 xícaras de café. Não consegui dormir, disse ele. Sabe, Maria, acho que essa casa é um lar porque você este aqui. Ela baixou os olhos emocionada. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Maria acreditou que o destino não tinha sido cruel. Eles precisavam de coragem e tempo para transformar a dor em amor. Os anos passaram como o vento entre os pinheiros. Lô cresceu, tornou-se um jovem forte e sereno com o mesmo olhar doce da Mi e a coragem de quem Jotori enfrentou a escurido. Ricardo e Maria continuaram lado a lado, ele como um homem transformado, ela como a alma que manteve aquela família de pé. A antiga Manso Joato não existia. Ricardo vendeu tudo e comprou uma casa simples beira-mar em Ubatuba, onde o som das ondas substituiu o silêncio pesado que um dia dominou suas vidas. Ali, a vida recomeçou do zero. O pai e o filho abriram uma pequena fundal com o nome que unia 2 mulheres que marcaram suas ístrias, Instituto Sara Maria, voltado a ajudar crianças em situação de risco, e imigrantes que sofriam em silêncio como Maria um dia sofreu. Na inaugural, Lô, agora com 20 e poucos anos, subiu ao palco para falar. Maria estava sentada na primeira fileira, o cabelo jorto grisalho, o olhar marejado. Quando eu era pequeno, comeou ele com a voz firme, eu aprendi que o amor verdadeiro no grita, no cobra, no se exibe. Ele age em silêncio com as mãos com coragem. Um dia algum me salvou da escurido, e hoje por causa dela que eu quero salvar outras pessoas também. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo, ao lado dela, apertou sua mão com carinho. Lô continuou. A minha me deu a vida. Mas foi a Maria quem me ensinou o que viver. Ela me mostrou que a gente pode renascer mesmo depois de ser enterrado pela dor. O pebelico ficou em silêncio daqueles silêncios que não pedem palavras, apenas respeito. Lô desceu do palco e convidou Maria para subir com ele. Ela hesitou envergonhada, mas o olhar dele era o mesmo menino que um dia segurou sua mão, pedindo uma estria antes de dormir. De pé, diante de todos, Maria abraou o rapaz e disse baixinho: Eu fiz o que qualquer me faria. E ele respondeu emocionado: Mas a senhora não era obrigada a ser minha-me. Mesmo assim foi. O auditrio veio abaixo em aplausos. Ricardo se juntou aos 2 e pela primeira vez Maria sentiu que a vida havia completado um ciclo do medo esperana da dor ao amor. Às vezes Deus coloca a gente em lugares de sofrimento não para castigar, mas para nos mostrar que ate do pior solo podem nascer flores,
E o milagre no sobreviver continuar amando mesmo depois de tudo. E Vots acredita que o amor pode vencer at o impossível. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais estrias reais e emocionantes como essa. Estrias que lembram a gente do poder, do perdão, da coragem e da fé. Naquela noite depois da inaugural do Instituto Sara Maria, o trio voltou para casa em silêncio. Era um daqueles silêncios bons, cheios de significado. O mar ele fora batia manso, e o som das ondas parecia embalar o coral de cada um. Maria olhava pela janela do carro, os olhos ainda marejados. Nunca imaginou que seu nome estaria em uma placa, nem que seria lembrada no como empregada, mas como parte de uma família. Quando chegaram, Lô correu ate o quintal e acendeu as luzes do pequeno jardim que haviam plantado juntos anos antes. Lembra, Maria, disse ele sorrindo. Essas flores nasceram da primeira muda que a senhora trouxe ele dos pinheiros. Ela assentiu emocionada. Eu trouxe achando que iam morrer e olha, estou firmes. Ricardo completou que elas foram regadas com amor. Igual a gente. Entraram. E a casa estava cheia de fotos, momentos simples, risadas, aniversários, abraços. Maria parou diante de uma moldura com a imagem de Sara, a primeira esposa de Ricardo. Ela teria orgulho do senhor doutor. Ricardo corrigiu ele sorrindo. E eu acho que ela teria orgulho da gente. Depois que Lô foi dormir, os dois ficaram na varanda olhando o mar. O vento trazia o cheiro salgado e lembranças antigas. Sabe? Maria, disse Ricardo com a voz calma, durante muito tempo eu achei que a dor ia me enterrar vivo. Ela olhou para ele em silêncio. Mas veio Vok e me mostrou que mesmo depois de tudo o coral pode florescer de novo. Maria desviou o olhar, o rosto corando. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, Ricardo. Ele sorriu de leve. Não. Voxy fez o que ninguém mais teria coragem de fazer. Por um instante o tempo pareceu parar. Havia entre eles uma ternura quieta, madura, que não precisava de palavras. Aquele sentimento não era mais apenas gratido, era amor. Um amor que nasceu da dor, cresceu com o perdo e se firmou na fé. Anos depois, o Instituto cresceu ajudando centenas de famílias, e nas paredes uma frase que Lô mandou gravar lembrava as origens de tudo. O maior milagre não foi ter sobrevivido terra, mas ter sido salvo pelo coral de quem teve coragem de amar. Os anos seguintes foram tranquilos, como se a vida finalmente tivesse decidido recompensar cada lágrima derramada. O Instituto Sara Maria cresceu, tornando-se um SM bolo de amor e recomeu. Famílias eram acolhidas, crianças recebiam amparo e todos que passavam por ele sentiam que aquele lugar carregava algo especial, uma energia boa, nascida de dor, mas transformada em luz. Maria envelheceu cercada de afeto. Seus cabelos, agora completamente brancos, eram o retrato da sabedoria que o tempo lhe deu. Jotuno trabalhava no dia a dia do instituto, mas sempre estava ele cuidando dos jardins, conversando com as mães, ensinando receitas e histrias que trazia da infância. Era chamada por todos de Dona Maria do Milagre. Ela ria sempre dizendo, milagre mesmo o amor. O resto é consequência. Ricardo também mudara. O homem frio e distante de antes agora era um ave amoroso. Costumava dizer que a vida lhe deu uma segunda chance e que essa chance tinha o nome de Maria. Embora o tempo tivesse deixado marcas em ambos, havia entre eles uma cumplicidade serena, daquelas que dispensam explicais. Numa tarde ensolarada, Lô apareceu em casa com a esposa e a filha recém-nascida. Colocou a bebê no colo de Maria e disse: vi o nome dela, Esperana, porque foi isso que a senhora nos ensinou a nunca perder. Maria segurou o pequeno rostinho, as lágrimas escorrendo devagar. Que Deus abençoe essa menina, meu filho. Que ela cresça sabendo que a gente pode vencer qualquer escurido desde que ame de verdade. Ricardo, emocionado, passou o brau pelos ombros dela. Vendo Maria, sussurrou.
O amor que vós plantou segue florescendo. O sol cadourando tudo ao redor. E naquele instante eles entenderam o tempo pode levar quase tudo, juventude fora at lembranas. Mas o que nasce do amor verdadeiro não se perde jamais. A estria de Maria e Ricardo mostra que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Às vezes ele vem em forma de cuidado, de perdo, de recomeu. E o verdadeiro milagre seguir acreditando na bondade, mesmo depois de tudo. Ivoque ainda acredita em segundas chances. Contaria sua estria se o amor te desse uma nova oportunidade. Escreve aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral e provam que no fim o bem sempre vence. O tempo seguiu seu curso sereno e inevitável. Maria, agora com quase 80 anos, Joto caminhava com a mesma firmeza, mas seu sorriso continuava o mesmo, aquele sorriso doce que iluminava tudo por onde passava. Ela vivia cercada por amor. Ricardo, que envelheceu ao lado dela. Lô, agora diretor do instituto, e a pequena Esperana, que crescia curiosa e cheia de vida. Certa mãe. Maria sentou-se no banco do jardim, aquele mesmo que ela e Ricardo haviam restaurado juntos anos atrás. O vento trazia o cheiro do mar e as flores balanavam suavemente. Esperana se aproximou com um caderno nas mãos. Faz. Maria, posso te entrevistar para um trabalho da escola? Entrevistar, ela riu. E o que uma velha como eu pode ensinar para a escola menina? Tudo, respondeu a neta, com a sinceridade de quem fala com o coral. Maria pensou por um momento e olhou para o horizonte. Então, anota a meu amor o mais bonito da vida, que a gente pode errar e recomear. Pode cair e levantar. Pode sofrer e ainda assim escolher amar. O milagre no sobreviver. Continuar acreditando que o bem vale a pena. Esperana sorriu e a abraou com fora. Ricardo, observando de longe, sentiu o peito apertar. Naquela tarde ele entendeu o que sempre quis dizer quando ela falava em milagre. Não era algo divino distante, era humano. Era a coragem de amar, mesmo depois de tanta dor. Dias depois, Maria partiu em paz, dormindo com o mesmo sorriso de sempre. No enterro. Lô leu uma carta que ela deixou. Sejam bons, meus filhos. Não porque o mundo merece, mas porque voques merecem ter um coral leve. A bondade não depende de ter muito, mas de sentir muito. Ser bom, um ato de coragem, principalmente quando a vida tentou te endurecer. E vós ainda acredita no poder da bondade. O que faria se tivesse a chance de mudar a vida de algum? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal, para mais estrias que aquecem a alma e lembram que o amor, o verdadeiro, nunca morre. Eu queria entender por que meu filho sorri para ela e nunca para mim. Eduardo Melo dizia isso olhando fixo para a tela do notebook, o coral apertado. As imagens vinham de uma semera escondida na sala. Nelas, a nova cuidadora, Gra Tavares, ajoelhava no chão, os braços abertos. Frente dela, seu filho de 5 anos com o síndrome de Down, dava passos incertos a cair no abrau dela, rindo alto, livre e vivo. Eduardo pausou o vídeo, mas não conseguiu respirar. Aquele riso ele nunca tinha ouvido antes. Chorou sem perceber. Desde que Carla, sua esposa, morreu no parto, ele se tornou um homem de pedra, viveu entre prazos, contratos e ciúncios. Achava que amor era algo que o tempo tinha levado junto com ela. As babes anteriores sempre desistiam. O menino difícil diziam. Mas Gra chegou diferente, sem diploma, sem pose. Se disse uma frase simples na entrevista. Milagre eu não prometo, mas paciência eu tenho de sobra. Agora, vendo aquelas cenas, Eduardo entendeu. O problema nunca foi o filho. Era ele que nunca se ajoelhou,
Nunca abriu os braços, nunca escutou. Enquanto a chuva batia na janela da Manso, em São Paulo, ele fechou o notebook e sussurrou. Eu achei que estava vigiando ela, mas era eu quem precisava ser visto. E pela primeira vez em anos decidiu que o dia seguinte seria diferente. Não para aliviar a culpa, mas para começar a amar de verdade. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas do quarto de Eduardo Melo, mas ele não sentia o calor. Passou a noite em claro com o rosto ainda marcado pelas lágrimas que jurava nunca mais derramar. A cada piscada, as cenas da quimera voltavam cabeia o riso de Lô, o abrau, apertado, a voz calma de Gra, dizendo, "Vó que consegue, meu amor." Ele levantou devagar, sem saber exatamente o que fazer. A casa estava silenciosa, o som distante de talheres na cozinha quebrava o ar pesado. Quando chegou ele, encontrou Gra de avental, mexendo uma panela. Lô sentado no chão, batia uma colher na tampa de uma panela, como se fosse uma bateria. Ria. Bom dia, Dr. Eduardo, disse ela sem saber que ele tinha visto tudo. Eles conseguiu responder com um aceno. Ficou parado, observando. A naturalidade dela o desarmava. Era simples, sem medo de errar. E o filho parecia outro. Brincava, olhava nos olhos dela, repetia sons, tentava palavras. Eduardo nunca o tinha visto vivo. Mais tarde ele voltou para o escritório, mas o trabalho não fazia sentido. Pela primeira vez olhou as fotos antigas da esposa grávida, sorrindo. Lembrou da última frase dela no hospital. Promete que vai amar nosso filho, aconteça o que acontecer. Na poca, ele achou que amor era algo automítico. Agora entendia que amor era escolha, e ele nunca tinha feito a dele. No final do dia chamou Gra para conversar. Ela se assustou, pensou que fosse bronca, mas ele apenas disse com a voz embargada. Eu preciso pedir desculpas. Eu duvidei de você, e mais ainda duvidei do meu perfil filho. Gra sorriu tranquila. Todo mundo tem medo, doutor. O senhor precisa aprender a ficar. Aquelas palavras ficaram ecoando. Ficar. No fugir, no preencher o vazio com trabalho. Ficar. Naquela noite, Eduardo no ligou o notebook, no escondeu o rosto, atriz de telas. Deitou ao lado do filho, sentiu o pequeno corpo adormecido, o som da respira o calma. Pela primeira vez em 5 anos, ele se permitiu sentir. E no silêncio da casa sussurrou baixinho, eu te aqui, meu filho. Agora, eu te aqui. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo desceu as escadas com um N no estômago. O relógio marcava 7:30, e o cheiro de pó fresco se misturava ao som das risadas vindas da cozinha. Ele parou na porta, observando a cena. Gra ajudava Lô a passar manteiga no pó. O menino errava, se lambuzava inteiro, mas ela não reclamava, ria junto. Era uma imagem tão simples, mas que o desarmava por dentro. Havia meses que a casa não tinha aquele som de vida, de afeto, de calma. E ele percebeu de repente como o silêncio tinha se tornado o som da sua culpa. Mais tarde, no escritório, o telefone tocou. Era a IRM dele. Gilia sempre direta. Eduardo, eu vi a postagem. Vó que te contratando Babi, sem referência de Kelnica. Esse tipo de gente pode se aproveitar ainda mais com o Lô. Ele respirou fundo. Gilia, o Lô, não precisa de Kelnica. Ele precisa de amor. Do outro lado, o silêncio dela foi a resposta. Naquela noite, Eduardo não conseguiu tirar as palavras da cabeça. Ele ainda se sentia inseguro, com medo de errar, de ser visto como um pai perdido. Mas quando ouviu o riso de Lô vindo da sala, algo mudou. Foi até Gra e o menino montavam blocos coloridos no chão. Posso jogar também? Perguntou sem jeito. Gra olhou para ele com um sorriso calmo. Claro, mas tem que seguir as regras do engenheiro aqui, e apontou para o Lô. O menino riu empolgado. Eduardo se abaixou, pegou um bloco e o encaixou errado. Lô corrigiu concentrado e pela primeira vez os dois riram juntos. Foi um momento curto, mas inteiro. Um respiro entre dois mundos, o do homem que se escondia
e o do pai, que comeava enfim a aparecer. Mais tarde, enquanto observava o filho dormir, Eduardo percebeu o amor não precisava ser grandioso. Bastava presena, bastava tentar. E ali no quarto silencioso ele prometeu para si mesmo: nunca mais vou assistir minha vida pela tela de uma câmera. A partir de agora eu quero estar dentro da cena. Naquela noite a chuva voltava a cair sobre São Paulo fina e constante como se lavasse o peso dos dias. Eduardo estava no escritrio, olhando o reflexo da cidade pelas janelas. Na mesa o notebook ainda aberto, mas no por-trabalho. Ele revia o último vídeo salvo da Semera, escondida aquele que nunca teve coragem de assistir a fim. A imagem mostrava o quarto de Lô iluminado apenas por uma luminria em forma de estrela. O menino dormia, o rosto corado de febre. Ao lado dele, Gra, sentada, com uma toalha mida nas mãos, trocando compressas na testa dele, com uma delicadeza quase sagrada. Vou te quentinho demais, meu amor, mas vai passar, viu? Eu te aqui. Eduardo ficou em véu. Ela falava com o menino como quem protege o mundo inteiro num esse gesto, e o mais forte de tudo que ninguém estava vendo. Ela não fazia aquilo para provar nada. Fazia porque amava, simples assim. Quando o Vedel terminou, ele chorava sem perceber. Não era mais culpa nem remorso. Era gratido. Uma gratido que doa, porque ele sabia que nunca tinha feito nada parecido. Na manhã seguinte, quando Gra chegou, ele a esperava na cozinha. Ela se assustou com o olhar dele firme e diferente. Gra, eu preciso te dizer uma coisa. Eu te julguei, te vigiei. Coloquei semeras na casa porque achava que você poderia me enganar. O silêncio pesou. Ela apertou o pano de prato nas mãos sem saber o que responder. Mas o que eu vi, continuou ele com a voz embargada, foi amor. O amor que meu filho precisava. O amor que eu não soube dar. Gra baixou os olhos emocionada. Eu fiz o que qualquer um faria, doutor. Não. Ele negou com um sorriso triste. Se fosse qualquer um, meu filho ainda estaria sozinho. Ela respirou fundo com os olhos marejados. Ento me ensina, Gra. Me ensina a ser o pai que ele merece. Foi nesse instante, entre o cheiro do café e o som da chuva ali fora, que algo se quebrou e, ao mesmo tempo, algo comeou. Porque naquele pedido humilde pela primeira vez, Eduardo deixava de ser patro e se tornava de verdade um pai. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. A chuva tinha parado e uma luz suave entrava pelas janelas, refletindo nas paredes claras. Eduardo desceu as escadas, em silêncio, com o coral acelerado. Na cozinha encontrou Gra, servindo o café, e Lô, brincando com o cachorro de Pélcia no chão. Por um instante, eles ficou ali observando como se quisesse guardar aquela cena para sempre. Bom dia, Dr. Eduardo, disse ela, educada, mas com um leve sorriso. Pode me chamar de Eduardo, respondeu tentando disfarçar o nervosismo. Ele se aproximou do filho, se agachou devagar e abriu os braços. Vem cá, campeão. Lu olhou para ele confuso por um segundo e depois correu tropeando nas prias pernas. O abrau foi curto, desajeitado, mas inteiro. Eduardo sentiu o pequeno corpo se encaixar no seu, o cheiro do shampoo infantil, o calor da pele. Era como se o tempo tivesse parado e pela primeira vez ele não quis que o momento acabasse. Depois disso, o dia correu diferente. Gra preparava o café da mãe e o ensinava pacientemente. Quando ele recusar a comida no Force, espere. Recomece. Paciência como esperar o sol nascer. Eduardo tentou. Na primeira colher, Lô virou o rosto. Na segunda, ele insistiu mais leve, mais carinhoso. Olha o aviozinho, meu amor. Lô abriu a boca, deu uma risadinha e engoliu. Eduardo riu junto com os olhos marejados. Gra, observando da pia, sorriu em silêncio. Durante todo o dia, ele seguiu aprendendo a vestir o filho, a contar estrias, a transformar o erro em brincadeira. Lô ria alto, e aquele som que antes parecia distante, agora enchia a casa de vida. Noite. Eduardo sentou-se na beira da cama do filho e comeou a ler um livro infantil. A voz tremia, mas ele seguiu.
Quando Ló murmurou a primeira palavra clara, pai, o mundo inteiro pareceu parar. Eduardo chorou. No de tristeza, mas de alvio. Na porta Gra assistia em silêncio com o coral leve. E pensou-se vezes tudo o que uma casa precisa para renascer um Abral que chega atrasado, mas chega. Aquela noite foi diferente de todas as outras. O silêncio da casa Jótato no Pesava era um silêncio cheio de paz. Eduardo e Gra sentaram-se na sala depois que Ló adormeceu. O abajur deixava a luz morna o suficiente para revelar o cansal no rosto dos dois, mas também a leveza que vem depois de um dia verdadeiro. Gra colocou 2 xícaras de sete sobre a mesa. O cheiro de hortel encheu o ar. Vó, que parece mais leve, ela disse olhando para ele. Eduardo sorriu meio sem jeito. Acho que porque pela primeira vez eu parei de correr do que di. Ela esperou em silêncio. Quando a Emma morreu, comeou ele com a voz embargada. Eu não consegui olhar pro Ló. Achava que se eu o amasse demais, ia perder ela de novo. E cada vez que ele sorria, eu sentia culpa como se fosse errado estar feliz. As palavras são trêmulas, mas verdadeiras. Gra estendeu a mão e a colocou sobre a dele. Eduardo, seu filho, no fim da sua dor. Ele o comeu da sua cura. Ele fechou os olhos e lágrimas escorreram sem resistência. Eu fui um covarde. Não. Ela balanou a cábia. Vó que foi humano. E o fato de estar aqui agora tentando o que te torna pai. O silêncio voltou, mas era o tipo de silêncio que acolhe. Depois de alguns segundos, Gra falou quase num sussurro. Eu também um perdi. Num filho mais um sonho. Meu marido me deixou porque eu não podia ter filhos. Passei anos achando que não servia para nada a te conhecer o Ló. Eduardo levantou o olhar emocionado. E hoje vó que tudo tudo o que ele precisava. Ela sorriu têmida. E talvez tudo o que vós também precisava. As mãos deles permaneceram juntas, firmes, quentes. Ele fora o vento passava leve, entre as ruvores, e dentro daquela casa algo florescia, não era amor apressado, era amor com rases. Naquele instante, Eduardo entendeu às vezes a vida se recomeia, quando 2 pessoas quebradas decidem se reconstruir juntas. Os dias seguintes trouxeram uma calma que Eduardo nunca tinha conhecido. A rotina antes mécnica, agora tinha alma. Ele acordava cedo para preparar o café, ajudava Ló a se vestir, e depois os terrés, ele, o filho e Gra sentavam juntos, mesa. O menino ria de coisas simples, e Eduardo percebia como aquele som era o verdadeiro sentido de tudo. Certa manhã, enquanto observava Gra ensinar Ló a segurar o LPIs, ele sentiu algo diferente. Não era esse gratido, era amor. Um amor silencioso maduro que cresceu sem pedir licença. Ele via a forma como ela falava com o menino, como tinha paciência para cada pequeno progresso. Era o tipo de carinho que não se aprende em livros. Era algo nascido da alma. Mas junto desse sentimento veio o medo. O medo de quebrar o que finalmente estava dando certo. Quando num fim de tarde ele se aproximou dela no jardim, o coral batia acelerado. Gra comeou com a voz rouca. Eu nunca imaginei que fosse dizer isso, mas acho que eu te me apaixonando por você. Ela se calou por alguns segundos. O vento balanava as folhas e o som distante da risada de Ló parecia encher o ar. Eduardo disse enfim com os olhos marejados no fala isso. Por quê? Porque eu tenho medo. Ela respirou fundo. O mundo não perdoa esse tipo de amor. Vou dizer que eu me aproveitei que entrei na sua vida por interesse. E eu não quero manchar o que a gente construiu. Ele tentou responder, mas ela sorriu triste. O Senhor me devolveu a F e eu ajudei o Senhor a encontrar o filho. Talvez isso J seja amor, que de outro jeito. Nos dias seguintes algo mudou entre eles. Continuavam próximos, mas com cuidado. O olhar que antes era livre agora se escondia nas entrelinhas. Mesmo assim havia ternura. E toda vez que os terrés se abravam, Eduardo sentia que, de algum modo, o destino ainda os mantinha unidos mesmo sem promessas, mesmo sem palavras. Porque o amor verdadeiro, ele entendeu, nem sempre precisa ser declarado. Às vezes basta continuar presente e ficar.
Os meses seguintes passaram como um sopro manso. A casa de Eduardo Jotto, nu, era mais um espal frio e silencioso era um lar. As paredes pareciam guardar risadas, o cheiro de bolo preenchia as tardes e o balano da varanda rangia devagar, embalando o som de uma vida que enfim havia recomeado. Lô crescia cheio de energia e ternura. Corria descalo pelo quintal, inventava emsicas, abraava o cachorro e fazia Gra rir a chorar. Eduardo assistia a tudo com o coral leve. Mas mesmo com tanta paz, ele percebia algo diferente no olhar dela, uma saudade silenciosa, um cansal guardado. Uma tarde encontrou Gra, sentada no balano, o sol batendo nos cabelos dela. Lô dormia no colo respirando calmo. Eduardo se aproximou e ficou em pé sem dizer nada. Ele confia em vós, de um jeito que não dê para explicar, disse baixinho. Gra passou a mão na cabeça do menino e respondeu. Criana sente quando o amor de verdade. Elas sabem quem fica. As palavras dela bateram fundo. Quem fica? Era isso. Ela ficou quando ele fugiu. Quando ninguém acreditou, ela ficou. No dia seguinte, Eduardo preparou o café antes dela chegar. Na mesa deixou um envelope simples com o nome dela escrito Mu. Dentro uma carta e uma pequena chave. Na carta escreveu: Gra esta casa também sua. Se um dia quiser recomear, leva convoque o que construiu, aqui o amor a escuta e a coragem de ficar. Foi você quem me ensinou tudo isso. Mais tarde, ao entrar na cozinha, ele encontrou a carta aberta e a chave pendurada na plaquinha do balano. Ao lado, um bilhete curto em letra firme. Ainda não terminei de escutar o que a vida quer dizer aqui. Eduardo sorriu com os olhos marejados. Ele fora o vento balanava devagar o balano que ela amava. Lô apareceu na varanda sorrindo e Gra logo atrás segurando sua mão. E ali, naquela simplicidade, ele entendeu algumas pessoas no passam pela nossa vida. Elas ficam, porque o amor que vem para curar, no vai embora, cria rases. O tempo passou e o que antes era dor virou lembrana doce. A vida na casa de Eduardo seguia num ritmo tranquilo, cheio de pequenas rotinas que davam sentido aos dias. Lô agora tinha 7 anos e estudava numa escola inclusiva. Voltava para casa todo dia com o uniforme sujo de tinta e o sorriso mais bonito do mundo. E como sempre era Gra quem o esperava no porto. Eduardo via aquela cena da varanda, o coral apertando num misto de gratido e amor. Ainda se lembrava do homem que foi um dia frio, ausente e perdido, e olhava agora para si mesmo mais leve, mais humano, mais inteiro. Numa noite de sexta-feira, enquanto guardavam o jantar, Gra achou uma caixa antiga no armário da despensa. Dentro havia o primeiro macaco de Lô Jotto desbotado pelo tempo. Ela o segurou com cuidado como se fosse fergil demais para existir. Guarde isso, doutor, disse com um sorriso suave. Parte da estria de Vox. Eduardo a olhou nos olhos. Da nossa estria Gra, da nossa! Ela corou e desviou o olhar, mas não respondeu. O silêncio entre os dois Jota não era desconfortável. Era cheio de tudo o que não precisava ser dito. Mais tarde ele ficou sozinho na sala folheando o antigo caderno Dias Melhores do Lô. As paginas estavam cheias de anotais rabiscos e desenhos tortos feitos pelo filho. Em uma delas escrita com a letra firme de Gra, estava Lô dormiu sem chorar. Acho que o pai também. Eduardo sorriu com lágrimas nos olhos, pegou a caneta e escreveu logo abaixo. Hoje percebi que a vida é feita das pessoas que ficam mesmo quando o mundo todo vai embora. No dia seguinte deixou o caderno aberto sobre a mesa. Quando Gra viu, apenas sorriu sem dizer nada. E naquela tarde, enquanto o balano da varanda rangia devagar e Lô corria rindo pelo quintal,
Eduardo entendeu que o amor não precisava mais ser um místrio. Ele estava ali vivo, cotidiano, silencioso, em cada olhar, em cada gesto, em cada escolha de ficar. Era um domingo ensolarado daqueles em que o tempo parece respirar devagar. O balano da varanda se movia com o vento leve e o riso de Lô ecoava pelo jardim. Eduardo assistia encantado, enquanto o filho corria em direção a Gra, os braços abertos, o rosto iluminado. Ela o pegou no colo, girou com ele no ar e os dois riram juntos livres. Aquela cena simples era tudo o que ele sempre quis, uma família, um lar, um amor que não precisava de explicar. E pensar que tudo começou por desconfiança, agora parecia um outro tempo, outra vida. Lô tinha 8 anos, estudava, desenhava o dia inteiro e dizia que queria ser professor igual Mami Gra. Ela havia terminado a faculdade de educal especial com honra e trabalhava ajudando crianças como ele a se desenvolverem. Eduardo se emocionava toda vez que a via entrando na escola, acolhendo os alunos como quem abraa o mundo. Naquela tarde sentaram-se os TREs na varanda, o sol se pondo em tons de laranja. Lu dormia no colo dela, exausto de tanto brincar. Eduardo olhou para Gra, os olhos marejados. Eu ainda lembro do dia em que instalei aquelas quimeras, disse num tom baixo. Achava que precisava vigiar quando, na verdade, era eu quem precisava aprender a ver. Gra o encarou com ternura. Às vezes a gente se enxerga de verdade quando o coral acorda. Ele segurou a mão dela firme. E o meu acordou por causa de Vox 2. Ela sorriu com aquele jeito calmo de quem J entendeu o essencial. E ali no balano que um dia simbolizou sólido nasceu o silêncio mais bonito, o de quem J não precisa dizer nada para saber que pertence. O sol se despediu, pintando o cu de dourado. Eduardo olhou para os dois e pensou que enfim tinha cumprido a promessa feita à esposa, amar o filho, acontecesse o que acontecesse. O amor o que a gente encontra, o que a gente decide cuidar todos os dias. E vós, o que faria no lugar dele? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais estrias que tocam o coral. O tempo passou como quem caminha devagar com passos leves e certeiros. A casa de Eduardo, antes fria e silenciosa, agora respirava vida. Lô crescia curioso, cheio de perguntas e sonhos, e cada resposta, cada descoberta era dividida entre ele, Gra, e o pai. Eram uma família de verdade, daquelas que não nasceram do sangue, mas da escolha de permanecer. Numa tarde de outono, Eduardo encontrou a velha comera no fundo de uma gaveta. O mesmo aparelho que um dia usou para vigiar agora estava coberto de poeira. Ele a segurou por um momento, lembrando de tudo da dor, do medo do homem que foi. Depois sorriu e a ligou-os para ver o primeiro vídeo gravado. Ele estava Gra ajoelhada chamando Lô para dar os primeiros passos. O menino tropeava, ria e corria para o abrau dela. As lágrimas vieram sem pedir permisso, mas dessa vez no doam. Eram lágrimas de paz, daquelas que a gente sente quando entende que o caminho valeu a pena. Eduardo desligou a semera, levantou-se e foi até a varanda. O balano com a plaquinha dourada. Aqui a gente escuta, ainda estava ele. Gra saiu da cozinha enxugando as mãos no avental. Tudo bem, Eduardo, sim. Ele sorriu. Acho que finalmente tudo bem. Ela se aproximou e juntos observaram Lô brincando no jardim, rindo livre e iluminado. O vento batia leve e o balano começou a se mover sozinho como se o tempo inteiro tivesse esperando aquele momento. Eduardo segurou a mão de Gra e disse com a voz embargada: Um dia eu instalei cimeras para vigiar. Hoje, se pudesse, gravaria tudo de novo. Mas no pra vigiar para nunca esquecer o que o amor capaz de fazer. Gra sorriu, os olhos marejados. Lô correu até eles e se enfiou entre os dois, abraando os pais. O sol se punha e o balano continuava rangendo suavemente como um coral que aprendeu enfim a escutar.
Os anos seguiram seu curso leves como as tardes que terminavam com o cheiro de bolo e o riso de Lô ecoando pela casa. A vida de Eduardo e Gra tinha se transformado em algo simples, bonito e inteiro. Não havia luxo nem pressa, samor daqueles que se revelam nos detalhes, nas mos, que se procuram nos olhos que se entendem sem palavras, no boa noite sussurrado antes do sono. Lu agora tinha 12 anos. Continuava com o mesmo sorriso iluminado, a mesma curiosidade de sempre, mas com uma sabedoria que as crianas especiais carregam. Um dia na escola pediram para ele desenhar a coisa mais bonita do mundo. Ele fez té e res figuras de musdadas debaixo de um balano, e embaixo escreveu com letras tortas: "Aqui a gente escuta." Quando a professora mostrou o desenho para Eduardo e Gra, os dois ficaram em silêncio. Choraram abraados, entendendo que tudo o que tinham vivido as dores, os medos, os recomeus, tinha levado exatamente ali aquele lar, aquele menino, aquele amor. Certa noite, enquanto arrumavam a cozinha, Eduardo olhou para Gra e disse: "Eu passei metade da vida procurando o sucesso e a outra metade tentando me perdoar. Mas foi aqui com Vox que eu finalmente aprendi o que vencer." Ela sorriu colocando a mu sobre a dele. "Vencer isso mesmo, Eduardo. Acordar todo dia e continuar amando mesmo quando difícil." Do lado de fora, o balano se movia devagar, com o vento rangendo baixinho como se lembrasse cada capítulo da histria deles. Anos antes, aquele balano era SM bolo de sólido. Agora era um altar de memorias, o lugar onde tudo comeou, onde o amor ensinou a escutar. O tempo passou como um sopro manso e a vida seguiu o ritmo do amor que eles construíram com paciência. Lujot era um adolescente e continuava doce e curioso, cheio de sensibilidade. Adorava desenhar, cantar e inventar histrias. Em cada trau e palavra havia sempre o mesmo tema família. Certa tarde, Eduardo observava o filho no quintal, sentado no balano da varanda com um caderno no colo. O vento bagunava seus cabelos e ele desenhava concentrado. Quando terminou, levantou o papel e mostrou terrés figuras de musdadas com o sol atrás. Disse sorrindo. Eduardo se aproximou emocionado. "Tê lindo filho. A gente pai. Eu vós e a mame Gra." Aquela frase simples encheu o peito de Eduardo de um calor difícil de explicar. Por um momento lembrou do homem que foi o que escondia a dor atrás de planilhas e paredes de vidro e percebeu o quanto tinha mudado. Agora ele vivia no presente. O amor nu era mais uma promessa quebrada, e sim uma pertica, diria acordar ou vir cuidar. Noite depois que Lô dormiu, Eduardo e Gra sentaram-se no balano, o mesmo que guardava toda a estria deles. O vento trazia o cheiro das flores do jardim e um silêncio bom confortável. Voxorta percebeu como tudo comeou aqui, ele perguntou. Gra olhou para o balano e sorriu. "Sim, aqui foi onde a gente aprendeu a escutar." Eduardo respirou fundo, os olhos marejados. "E onde eu aprendi a amar sem medo." Ela encostou a quêmbia no ombro dele e ficaram ali observando o cu. As estrelas pareciam mais próximas, como se compartilhassem aquele momento de paz. Os anos foram passando, e o lar de Eduardo e Gra se tornou um refúgio de amor, calma e risadas. Lô agora era um jovem de 17 anos, mais alto, mais confiante, mas com o mesmo brilho no olhar de quando era menino. Tinha talento para a arte e passava horas pintando o balano da varanda, aquele mesmo que guardava a estria da família. Certa manhã ele chamou os pais para ver sua nova pintura. O balano agora estava coberto de cores vivas azul, amarelo e vermelho, e no assento ele escreveu com cuidado: "Aqui o amor sempre volta." Eduardo ficou parado, sentindo um N na garganta. Lembrou de tudo, da dor, da perda, da desconfiança e de como a vida aos poucos o trouxe de volta para o que realmente importava. "Voc entende o que escreveu?" Filho perguntou com a voz tremula. Lô sorriu simples como sempre. "Entendo, pai.
O amor tipo o vento. Ele vai, mas volta. Sempre volta. Gra segurou a mão de Eduardo, e naquele instante os dois perceberam que, mesmo com o tempo passando, ainda estavam construindo o mesmo amor, aquele que no acaba se muda de forma. Mais tarde, ao entardecer, eles se sentaram no balano colorido. Lô desenhava no chão, e os dois observavam o PR do sol abraados em silêncio. Nenhum deles precisava dizer nada. Estavam inteiros. O amor no feito de grandes gestos, mas de constância. Ele que dê sentido aos dias comuns, que transforma perdas em fora e transforma casa em lar. Quem ama de verdade não precisa prometer ficar, se continua voltando sempre que a vida chama. E Vokjot pensou em quem foi o seu balano, aquele lugar ou pessoa que te ensinou a ouvir e a recomear. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais estrias que emocionam e lembram que o amor, quando de verdade, nunca vai embora.